Olá, muito bom dia, 11 horas e 40 minutos agora. Seja muito bem-vinda ao Redação Hit Edição Manhã. Eu sou Tabata Pote, chego agora ao vivo nesta terça-feira, dia 12 de novembro, com as principais notícias. E olha, a gente abre esta edição falando sobre uma iniciativa que nasceu de uma mobilização do movimento Vida Além do Trabalho, que ganhou força nas redes sociais e somou 1,5 milhão de assinaturas em um abaixo-assinado que pede à Câmara dos Deputados a revisão da escala 6x1. A proposta visa reduzir a carga de trabalho semanal de 44 horas para 36 horas. Além disso, a escala de 6 dias de expediente por 1 dia de descanso seria limitada a 4 dias de trabalho por 3 dias de descanso. Em 2023, no ano passado, 421 pessoas foram afastadas do trabalho por burnout. É o maior número dos últimos 10 anos no Brasil, segundo dados do INSS, do Ministério da Previdência Social. Em uma década, o número de afastamentos por este motivo cresceu quase 1000%. Como essa PEC pode contribuir para a saúde mental dos trabalhadores brasileiros? Vamos entender melhor sobre esse assunto com o advogado trabalhista Francesco Escotori. Bom dia, Francesco. Seja muito bem-vindo ao jornalismo da Hit TV. Bom dia, Tabata, tudo bem? Bom dia, Francesco. A pauta, ela virou texto de uma PEC, que foi apresentada por uma deputada do PSOL ao Congresso, conseguiu a assinatura de 108 parlamentares. Para ir adiante, são necessários 171. Qual a perspectiva de que essa pauta avance, Qual a sua expectativa? Tabata, a expectativa é de que a pauta consiga avançar sim, colhendo pelo menos essas 171 assinaturas para início da tramitação da PEC. Há uma pressão popular que tem acontecido nas redes e tem uma expectativa de que isso também acabe se transferindo para as ruas nesses próximos dias. Então, a expectativa é que isso, pelo menos que essa PEC comece a tramitar no Congresso, sim. Pode ser muitas vezes, A gente viu que muitos projetos, eles foram adiantes muito mais pela pressão popular, E como, de fato, isso afeta os brasileiros, boa parte das pessoas, que trabalham nessa escala 6x1 são a favor, dessa alteração. Agora, o estresse, os casos de burnout, como eu mesmo mencionei, outros adoecimentos têm sido cada vez mais comuns, Hoje, estima-se que 40% das pessoas economicamente ativas sofram de burnout. Isso de acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Francesco, na sua análise, como que essa redução da jornada e o fim da escala 6x1 pode interferir, impactar positivamente nesse cenário e proporcionar, então, uma qualidade de vida? Olha, na nossa experiência atuando no Judiciário Trabalhista, isso parece ser o principal fator para esse adoecimento, principalmente o adoecimento mental, psíquico, A falta de descanso e um trabalho excessivo e sob pressão. Então, a redução da jornada de trabalho, com certeza, afetaria isso diretamente, ou poderia ajudar na melhora desse quadro. E é o que, inclusive, nós temos visto em outros países do mundo todo, que têm adotado escalas menores do que é praticada hoje no Brasil. Essa medida, Francesco, ela vai impactar todas as categorias, todos os setores de trabalho, ou ela diz respeito a apenas alguns? Boa pergunta, Tabata. Hoje, a escala 6x1 é uma escala que está prevista tanto na Constituição quanto na CLT. Então, ela acaba atravessando horizontalmente todas as categorias. Claro que algumas categorias hoje já não trabalham com essa escala, trabalham às vezes 5x2, na semana dos dias úteis que a gente usa, mas ela é uma regra que vale a princípio para todas as categorias. Na proposta apresentada pela deputada Erika Hilton, alteraria justamente este limite, previsto tanto na Constituição quanto na CLT, para que passasse dessa escala 6x1 como regra a essa escala 4x3. Tá? Então, a princípio, sim, afetaria todas as categorias. Claro que isso poderia ser eventualmente acordado, negociado, ajustado para cada categoria, usando aí dos sindicatos, dos acordos coletivos. Isso são coisas para o futuro, Mas, a princípio, sim. Tá?
Esse texto, Francesco, ele, como a gente disse, né, ele precisa de 171 votos ainda para que ele seja tramitado, né, discutido na Câmara dos Deputados. Isso deve avançar de forma rápida ainda neste ano, visto que a gente está em novembro, né, e tem o recesso parlamentar. Ou você acredita que não? Que muitos dos deputados, principalmente os que são contra essa medida, eles vão talvez pedir vista, uma maior análise para que isso seja discutido, debatido no próximo ano somente. Olha, a expectativa de aprovação da PEC, que se refere a esses 171 assinaturas, a expectativa é que ainda esse ano isso consiga acontecer. Mas a discussão e a aprovação, ou eventual aprovação da PEC, isso sim é uma expectativa que fique para o ano que vem. Então, uma vez aprovada o início da tramitação da PEC, ela vai passar por algumas comissões dentro do Congresso, vai ser discutido pelos deputados, pelos senadores, pode ser inclusive emendada, né, alterada, até que se chegue a um texto final que vai ser colocado em votação duas vezes, uma vez, duas na Câmara, duas no Senado, que é o rito de tramitação das PECs. Na sua análise, essa PEC, ela pode ser aprovada por conta da pressão popular, junto com união também de entidades, de setores de saúde, principalmente mental, ou o setor empresarial ele deve ter um peso maior? Olha, eu diria que ela só será aprovada com a pressão dessas instituições e da população, porque de fato há uma resistência do setor empresarial, isso nós já vimos, né, nesses últimos dias mesmo, alguns deputados e até algumas classes, né, patronais se manifestando contrários a essa proposta. Então, de fato, na nossa avaliação, ela só será aprovada se nós tivermos pressão tanto dessas associações, grupos, sindicatos, mas também e especialmente das pessoas que vivem do trabalho hoje no Brasil. Até porque também essa escala, né, essas regras, elas são muito antigas. Né? A gente está em 2024, no século XXI. Os números de casos de burnout, ansiedade, depressão, decorrentes também do estresse gerado pelo trabalho, pelo excesso de trabalho, ele tem contribuído muito para isso. E aí é importante, né, que todas as entidades, como você bem disse, e que a classe trabalhadora entenda a importância de debater esse assunto e de ser alterado de fato, porque isso traz impactos em toda a cadeia da sociedade, né? Então, a área de saúde, ela é extremamente afetada porque o sistema de saúde, ele fica comprometido com a quantidade de pessoas que buscam atendimento, né, por adoecimento e aí, consequentemente, também a previdência social, porque a quantidade de pessoas que são afastadas é muito grande. Então, na sua análise, é importante que as pessoas busquem mais conhecimento. Ainda há muita resistência também da população. Tem muitas pessoas que são contrárias, né, que acreditam que isso talvez seja uma pauta de quem não quer trabalhar, de pessoas preguiçosas, mas a gente está falando de saúde mental, de qualidade de vida, de maior tempo para que as pessoas possam fazer um curso, se qualificarem para buscarem um melhor emprego, ou de passar tempo com a própria família, de descansar, né, Francesco? Sim, perfeito. Vale registrar, Tabata, que a jornada prevista hoje na Constituição de 44 horas semanais, ela foi alterada em 89. Então, desde 89, nós não tivemos evolução legislativa em relação a isso. E se nós voltamos à anterior, que é de 48 horas semanais, ela foi aprovada lá em 1943, quando a CLT foi aprovada. Então, nós passamos aí 40 anos com uma jornada de 48 horas e já temos mais de 30 anos com essa jornada de 44. Essa redução é urgente, até por conta dessa questão de saúde. E ainda vale um argumento que nos países que isso tem sido implementado, na verdade o que tem se visto é que tem gerado mais empregos, porque justamente por ser uma escala menor, obriga aos empregadores, para atender a demanda de consumo, contratar às vezes mais de uma pessoa, e isso acaba gerando mais emprego.
de um lado. E de outro lado, esse tempo, maior tempo de descanso é também, como você falou, mais tempo para estar com a família, fazer alguns passeios ou, eventualmente, gastar, o que gera, né, maior demanda para a economia como um todo. Então, nos parece que essa alteração geraria assim, um círculo virtuoso dentro da economia e da sociedade brasileira. Perfeito, Francesco. Olha, muito obrigada pela sua análise, pela entrevista. Foi um prazer falar contigo e eu espero conversar com você em breve. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tabata, a você e a audiência da RIT. Eu fico à disposição. Um abraço, Obrigada, bom dia. um abraço, um ótimo dia para você. E olha, a Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma ação contra as leis que liberaram e regulamentaram a atuação de bets no país. Segundo a PGR, os textos não atendem a requisitos mínimos de preservação de bens e valores da Constituição Federal. A ação direta de inconstitucionalidade apresentada ao Supremo é contra a liberação de atuação das casas de aposta e também o conjunto de portarias editadas pelo Ministério da Fazenda que regulamentam a modalidade de apostas de cota fixa. A cota fixa são as apostas relacionadas a eventos reais ou virtuais em que é definido, no momento da efetivação da aposta, quanto o apostador pode ganhar no caso de acerto. A ação também pede que as normas sejam suspensas liminarmente. Caso o STF aceite o pedido, as bets ficarão proibidas de atuar no Brasil. A solicitação da Procuradoria-Geral da República é para que o exercício da atividade não deve ter mais suporte normativo, passando a sua prática a ser considerada ilícita pela legislação nacional. O governo Lula se dedicou à regulamentação, com o objetivo de reduzir os impactos sociais negativos do novo mercado. Segundo a Procuradoria, as leis não atendem a requisitos mínimos de preservação de bens e valores da Constituição Federal ao permitirem a exploração e a divulgação indiscriminada de sistemas de apostas virtuais baseados em eventos esportivos e em eventos de jogos online, em casas de apostas virtuais. Segundo a ação, os sites e operadores estão, muitas vezes, sediados em outros países, dificultando o controle e a fiscalização, bem como a tributação da atividade. O ministro do STF, Luiz Fux, disse que a lei que regulamenta as bets precisa de ajuste imediato e que o julgamento da ação que questiona a constitucionalidade da norma deve ser feito com urgência. O delator do PCC executado no aeroporto de Guarulhos teria denunciado por corrupção supostos policiais civis de 2 departamentos e de 2 distritos policiais da Zona Leste da capital paulista. 8 policiais militares também foram afastados. A Força-Tarefa da Secretaria da Segurança Pública informou nesta terça-feira que afastou preventivamente 8 policiais militares investigados por suspeita de envolvimento na execução de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, delator da facção criminosa. Primeiro Comando da capital. Os agentes da PM afastados trabalham no 18º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, na zona norte de São Paulo, onde atua a maioria do grupo, e do 23º Batalhão na zona oeste da capital paulista. De acordo com a pasta da segurança, os 8 PMs já eram investigados um mês antes do crime por suspeita de fazerem segurança particular para Vinícius. O trabalho de segurança fora do expediente de trabalho, sem autorização, é considerado irregular pela corporação. Na delação premiada, além de acusar policiais civis de corrupção, Vinícius também teria entregado esquemas de lavagem de dinheiro da facção criminosa PCC. No documento, os setores da polícia mencionados são o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e o Departamento Estadual de Investigações Criminais, além das delegacias de Ermelino, Matarazzo e do Tatuapé. Segundo os promotores, as condutas dos policiais configuram, em tese, os crimes de extorsão cometida por agentes públicos, corrupção passiva, associação criminosa, entre outros. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Muraro Derrite, contou que 8 dias antes de ser executado, Gritzbach tinha sido ouvido pela Corregedoria da Polícia Civil sobre a denúncia de extorsão por parte de policiais civis e foi aberto um inquérito na Corregedoria.
Em março, Vinícius fechou o acordo de delação premiada com o Ministério Público com a promessa de entregar informações sobre o PCC e crimes cometidos por policiais. E olha, agora falando de saúde, o governo federal decidiu zerar nesta segunda-feira o imposto de importação sobre medicamentos utilizados contra o câncer. Cerca de 700 mil novos casos de brasileiros com câncer são registrados por ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Somente em 2022, o SUS gastou mais de 5 bilhões de reais no tratamento a essa doença. E os pacientes têm enfrentado cada vez mais dificuldades em seguir com o tratamento, devido aos altos valores investidos. Mas uma decisão do governo federal promete mudar esse cenário de incertezas entre as famílias brasileiras. Isso porque veio do governo uma decisão de zerar o imposto de importação a medicamentos no tratamento a diversos tipos de câncer. Leucemia, linfoma, câncer de mama, pulmão, muitas das variantes da doença poderão ser tratadas agora com mais facilidade e a medida entra em vigor 7 dias após a sua publicação. Além das medicações, outros produtos também tiveram imposto zerado. São eles: insumos usados na produção de luvas médicas, lentes de contato hidrogel, filmes utilizados em radiografias. E agora, antes de encerrar, nós vamos conhecer uma cidade muito bonita do Canadá chamada Toronto. Vamos ver. Composta por avenidas largas e edifícios altos, Toronto, a antiga York, está localizada às margens do Lago Ontário. A cidade é bastante urbanizada, com muitas opções de restaurantes, festivais artísticos durante todo o ano. Curioso é que Toronto, ainda que seja uma cidade grande e tenha um centro cheio de atrativos, resguarda uma tranquilidade e segurança que muitos lugares com esse porte não oferecem. E é claro que vamos ver agora uma câmera ao vivo de Toronto. Vamos ver então na sua tela. À esquerda, você vai ver a icônica torre de comunicação CN Tower, com 553 metros de altura. Ela foi construída em 1976. Essa torre, ela manteve o recorde mundial de estrutura mais alta, isso até 2010, viu? Quem visita pode ter uma vista panorâmica incrível da cidade, enquanto desfruta de um jantar. Nada mal, hein? E com essa vista, encerramos a edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente terça-feira para você e até mais.